Eu costumo dizer que o Enneagrama dá pra gente a oportunidade de melhorar as nossas relações. Eu já falei sobre relacionamento amoroso, já falei sobre como o Enneagrama pode ajudar no seu casamento, como o Enneagrama pode salvar o seu casamento. Mas hoje eu quero falar para você como o Enneagrama pode melhorar as nossas relações familiares. Família. Talvez um dos grandes valores mais fundamentais que eu tenho e talvez você, por estar assistindo esse vídeo, também tem esse valor de família muito forte. Eu sou o Meda, Marco Meda, especialista em Enneagrama, com 15 livros publicados, trabalho com psicologia transpessoal, trabalho com psicanálise, trabalho com desenvolvimento humano e ajudo você a perceber quais são os comportamentos talvez equivocados que você precisa ou pode mudar aí na sua vida. Ajudo você no seu desenvolvimento pessoal, te dando a oportunidade de entender que lá no passado, traumas do seu passado podem estar afetando a sua relação hoje com o seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seus irmãos. Família. Quando a gente fala a palavra família, o que vem para você? Qual informação vem para você quando você ouve a palavra família? A relação que você tem com os seus irmãos são boas? É boa? A relação que você tem com os seus irmãos é uma relação adequada? A relação que você tem com os seus irmãos é uma relação de competição? A relação que você tem com os seus irmãos é uma relação de parceria? Tem um irmão ou uma irmã sua de preferência, enquanto o outro ou outros faz um tempão que você não conversa? Vocês brigaram? Vocês são parceiros? Vocês ajudam a defender causas juntos? Ou você nem sabe ao certo como anda o seu irmão, a sua irmã? E os seus pais? Como é que está a relação com seus pais? Talvez você já perdeu os seus pais. Talvez você já perdeu o papai, talvez você já perdeu a mamãe, e talvez alguma coisa ficou aberta aqui na tua mente e no teu coração de algo que deveria ter sido feito com o papai, com a mamãe, um pedido de perdão, um entendimento, uma reaproximação, algo que talvez faltou, ou não, ou você tem feito coisas incríveis pelos papais, tem feito coisas incríveis pelas mamães. Papai e mamãe tá vivo? Então para de perder tempo. Para de achar que tudo é culpa deles. Para de achar que de alguma maneira aquilo que eles fizeram foi para machucar você, foi para destruir você. Pai e mãe sempre faz o melhor que pode com os recursos que tem disponíveis. O fato de você não aceitar os seus pais, o fato de você julgar os seus pais, o fato de você criticar os seus pais só atrapalha a sua relação com eles. Como anda então essa relação com os seus pais? Talvez você não precise ir lá pedir um perdão formal, talvez não dá nem tempo de pedir esse perdão formal, mas você pode sentir aqui no centro do teu coração. Quando você cura a relação com os seus pais, você passa a curar a relação com os seus irmãos. Não só isso, como um sistema familiar completo envolvendo tio, tia, padrinho, avô, avó. Por que será que você tem mais contato com algumas pessoas da família e outras menos? Por que será que talvez você tenha mais contato com o seu sistema familiar e do seu marido ou da sua esposa não? Por que tudo isso? Você precisa sim olhar para tudo isso, porque é necessário honrar pai, honrar mãe, entender todo esse sistema, como ele funciona. Porque isso tudo define claramente o seu padrão de comportamento, as suas atitudes, como você age, como você reage, e os seus filhos, caso você tenha, os seus filhos vão copiar, vão modelar, vão honrar você, vão ser leais aos seus mesmos comportamentos. Portanto, a pergunta que eu te faço aqui agora, 4 minutos e meio de vídeo: o que você está ensinando para os seus filhos com relação à família? Qual o legado você tem deixado para os seus filhos? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi, e eu quero trazer isso para você, e eu vou amarrar tudo isso com o Enneagrama daqui a pouco. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi é o foco na família. Nada é mais importante do que a família. Se eu tenho duas coisas para decidir, eu decido sempre pela família. Se eu tenho coisas que são opostas,
eu vou perguntar para o meu coração qual dessas duas coisas vai afetar negativamente ou positivamente a minha família. E aí eu vou tomar aquela decisão e dar aquela prioridade naquele momento para a família. Se você acredita em Deus, Deus nos fez imagem e semelhança dele. Então eu acredito que eu sou filho de Deus. Por quê? Porque ele me fez a minha imagem. Como é que eu vejo Deus dentro de casa? Eu vejo Deus dentro da minha casa, nos meus filhos. Porque quando eu olho o Gabriel, eu olho a Bela, eu olho a Bia, eu me vejo neles. Os nossos filhos são parecidos com nós, imagem e semelhança. Se são imagem e semelhança, eu vejo Deus. Se eu vejo Deus, eu vejo família. Nada é mais importante do que a tua estrutura familiar. É o teu marido, é a tua esposa que te dá a base, que te dá a segurança. Ai, mas eu brigo com meu marido, eu brigo com a minha esposa, eu insulto os meus filhos, eu brigo com os meus pais. Ok, eu entendo, porque isso faz parte da sua jornada. É aí que entra o Enneagrama nessa história. Porque a partir do seu traço de perfil, de personalidade, você tem dores da infância que estão conectadas com papai e mamãe. E essas dores conectadas com papai e mamãe, você externou essas dores para os seus irmãos, para a relação que você tem com a estrutura familiar como um todo, e você externa sem perceber, inconscientemente, essas dores para os seus filhos. É bem provável que uma criança 8 do Enneagrama foi machucada, foi invadida, talvez pelos pais. É bem provável que uma criança 9 do Enneagrama teve que se dividir ao meio e tomar decisões com relação aos pais. É bem provável que uma criança 1 do Enneagrama ouviu um pai muito impositivo na mente. Você não pode errar, você precisa ser boa. É muito provável que uma criança 2 do Enneagrama não se sentiu amada pela mamãe, talvez preterida por outro irmão que veio depois. É muito provável que uma criança 3 do Enneagrama precisa provar valor para o pai, esse pai que não valorizava essa criança, esse pai que talvez estava ausente. É muito provável uma criança 4 do Enneagrama carregar uma dor no centro do coração dizendo: eu não pedi para nascer. É muito provável que uma criança 5 do Enneagrama não recebeu carinho, afeto na infância, porque a mamãe estava fazendo outras coisas, estava cuidando da vovó, estava trabalhando e estava ausente. É muito provável que uma criança 6 do Enneagrama, uma criança que no meio do caminho perde aquele porto seguro, aquela orientação de pai, aquele caminho que era olhado lá na frente. É muito provável, então, que uma criança 7 do Enneagrama pode em algum momento ter sido abandonada pelo pai, pela mãe, por qualquer circunstância. Não estou colocando culpa, muito menos responsabilidade nos pais, mas a psique da criança, a psique do primeiro setênio, do 0 aos 7 anos, o fortalecimento do segundo setênio, dos 8 aos 14 anos, define o seu padrão de tipo de personalidade que o Enneagrama nos traz. Um viés de comportamento, uma linha de comportamento muito tênue que faz você se comportar para suprir as dores dessa criança. Curar pai, curar mãe dentro de você é fundamental. Aceitar e tomar os seus pais é fundamental. Houve um movimento interrompido no meio desse caminho. Um movimento de amor, um movimento de acolhimento, um movimento de segurança, um movimento de autonomia. Vem estudar Enneagrama comigo, coloca a tua pergunta aqui embaixo, fuça no meu Instagram que tem vídeos e mais vídeos, fuça no meu canal do YouTube que tem um monte de coisa. Se você não sabe o seu tipo de personalidade do Enneagrama, faça o teste, meuenneagrama.com, www.meuenneagrama.com, me chama, conversa comigo, eu garanto para você. A partir do momento que você entende a dor original que existe, a criança do seu tipo de personalidade do Enneagrama, você tem a oportunidade de se curar e ter relações melhores com a sua família. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!